A tramitação interna, por meio físico, dos documentos na Universidade Federal do Amapá está com os dias contados. A partir de 1º de setembro, todos os processos internos serão tramitados exclusivamente por meio eletrônico no Sistema de Informações Gerenciais, o SIG, utilizado atualmente pela instituição. A exceção à regra será apenas concedida aos processos seletivos, que continuam no formato tradicional, dada a sua especificidade. E para prestar mais informações e esclarecimentos acerca deste grande avanço tecnológico da Unifap, recebemos o professor Alan Jasper, pró-reitor de Planejamento da Unifap. A entrevista, os esclarecimentos, o bate-papo com você, amigo e amiga ouvinte, será conduzido pelo professor Daniel Chaves. Entrevista do dia. Um papo cabeça com quem é notícia. Então, bacana, Sérgio. A gente está aqui com o professor Alan Jasper, que é do curso de administração, é pró-reitor de planejamento da nossa instituição desde 2014, certo, professor? Isso mesmo. Eu queria passar a palavra para o senhor, dar o seu bom dia para a nossa comunidade, para o nosso público ouvinte, e a gente começar a tocar nessa questão tão bacana que é o processo de digitalização de processos. Bom dia, professor. Bom dia, professor Daniel, bom dia, Sérgio, bom dia a toda a comunidade acadêmica e todos os nossos ouvintes. Pois esse é um trabalho da Proplan, a gente sempre nota que ele é muito efetivo, mas ele é um trabalho muito discreto, quer dizer, é um trabalho de bastidores, é um trabalho de planejamento para que todas as outras atividades da universidade floresçam, não é, professor? E aí, nesse sentido, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre como qual é o histórico dessa medida que agora vai entrar no mês que vem, no primeiro dia do mês que vem, em funcionamento, em operação, mas a gente certamente imagina que é um trabalho que já deve estar sendo preparado há um bom tempo, não é? Como é que são os bastidores dessa boa notícia para a nossa instituição? É verdade, professor Daniel. Então, muito oportuna a sua pergunta, e era justamente como eu queria começar. Bacana, vamos lá. Era agradecer a equipe que participou, que não só membros da Proplan participaram dessa preparação. Então, vou citar aqui alguns nomes. Então, da Proplan, efetivamente, trabalharam nisso, além de mim, a Karina, a Andra, os arquivistas da Pró-Reitoria de Administração, o Cauã e a Larissa, a arquivista da Progep, a Arlene, o pessoal da assessoria de comunicação, a Jaqueline e o Kleber, nos ajudaram muito com esse processo de divulgação, que é muito importante, já que vai afetar a vida da grande maioria dos nossos servidores, o Ronan do Núcleo de Tecnologia da Informação e o Rizan da Propes PG. Então, essa equipe vem há bastante tempo trabalhando, planejando como construir, inclusive redigimos aí a normativa que veio a regular isso dentro da instituição, um cronograma de treinamento, de capacitação, exposição, e nesse aspecto algo importante é o evento que nós faremos amanhã, que é uma apresentação geral, que tem como público-alvo aqui os nossos servidores em geral, para expor o que vai estar sendo feito aí com essa obrigatoriedade do processo eletrônico na nossa instituição. Pois é, a gente tem várias questões que a gente poderia tocar e queria falar a respeito disso, professor, mas fundamentalmente o impacto imediato disso é que os processos deverão ser mais ágeis e com custos operacionais reduzidos, né? Do ponto de vista prático, a transmissão digital, todo mundo sabe, porque todo mundo mexe com isso o tempo todo, desloca as pessoas de uma forma mais inteligente, com um menor custo de impressão, de toner, tudo isso que deve ser um volume bastante considerável de gastos, além de ser mais ágil, mais inteligente, né? Qual o impacto previsto, professor Alan, do ponto de vista prático para a nossa instituição com uma implementação dessa, com a implementação da digitalização dos processos? Qual a expectativa que a Proplan, como parte da administração da universidade, tem nesse sentido? Essencialmente são duas, né? Além da redução de gastos, né? A gente tem a expectativa de ter uma brutal redução aí no consumo de toner e cartuchos de impressão, diminui inclusive o nosso parque de impressão, que hoje ele é muito grande, então nós temos várias impressoras dentro de um departamento, por exemplo, isso deve acabar em breve, né? A gente deve partir para um sistema de ilhas de impressão,
onde alguns setores compartilham impressão, e isso vai ser viável por conta justamente da diminuição do volume da impressão. Então, a gente já tem uma expectativa de redução dos gastos em geral, né? Fora a questão do papel, a manutenção das impressoras e assim por diante. E a outra situação, que ela é talvez até mesmo mais importante, é o reforço do nosso sistema de informação. Nós contratamos aí, fizemos um investimento muito significativo aí na ordem de mais de 3 milhões no investimento no sistema integrado de gerenciamento de informações que foi desenvolvido pela Federal do Rio Grande do Norte, e fizemos essa aquisição, e o uso frequente, rotineiro e integral desse sistema vai potencializar, vai melhorar a eficiência dele, a qualidade das informações e a velocidade do trâmite de documento. Então percebam, nós começamos em 2014, disparamos isso na Proplan e reunimos também e divulgamos o POP. Lembra do POP? Então o procedimento operacional padrão, que hoje ele já tem uma ampla divulgação, uma aceitação entre os setores, que a gente define como as coisas devem ser feitas, né? Qual é a forma mais eficiente de movimentar os processos de forma detalhada e dentro de uma metodologia administrativa já consolidada. E agora vamos passar a ter tudo isso em meio eletrônico. Então, notem que aí a gente começa a evoluir a gestão e profissionalizar a gestão da universidade. Então, esse é o objetivo final e o principal de tudo. Pois é, aqui a gente está falando também, o senhor falou sobre custos, sobre agilidade. Eu destacaria aqui 2 pontos também, professor, que a gente gostaria de saber. Isso implicará numa mobilidade maior dos processos do ponto de vista até do como eles são portados, né? Quer dizer, você tem o fluxo de papel, necessariamente tem um emprego de pessoas, que isso implica em custos, apesar dessa ser uma questão que eu queria falar daqui a pouquinho, e tem a capacidade de mapear melhor os processos. Quer dizer, um processo digitalizado, quando ele está incluído num sistema como o SIG, como o Sistema Integrado de Gestão, é mais difícil que se perca ele, porque ele está na nuvem, como a gente diz, não é? Ele está em todos os lados. Ele, quando está digitalizado, ele está dentro de um sistema. Então, o Sérgio queria fazer também uma perguntinha, mas eu queria bater nessa tecla. Nós possivelmente teremos uma eficácia maior dos processos, é isso? Exatamente. O Sérgio, antes de passar a palavra novamente ao senhor, Sérgio. Nessa mesma esteira que eu gostaria de me manifestar aqui nessa entrevista, né? Que através desse procedimento, toda a universidade ela procura demonstrar para a sociedade a lógica de gestão, que juntos nesse processo nós temos a eficiência, a eficácia e a sustentabilidade acima de tudo, por considerar que a universidade hoje é multicamp. Imagine que nós temos o campo de Santana, Mazagão e o Oiapoque em franco andamento. Um processo para tramitar fisicamente nessas 3 instituições, 4 instituições, é muito trabalhoso. E se perde menos, o processo ele tende a perder menos, não é, professor? É isso verdade, mesmo? A segurança ela é maior, né? A mesa do servidor, né, fica mais organizada na medida que você não tem aquele volume de papel enorme de processo. E o que eu destaco aqui, que é muito importante a gente mencionar, é que hoje nós praticamente vivenciamos um formato completamente digital dos nossos processos. O que nós estamos fazendo hoje, praticamente, é imprimir para tramitar. Então a gente precisa perder esse hábito urgentemente. É isso que nós vamos tornar obrigatório agora em setembro. A gente pega um processo, vamos supor, uma licitação de uma obra, e você tem 7, 8 volumes de processo. Você tem um volume enorme, você vê ali na sua mesa 5 resmas, 6, 10 resmas de papel em apenas um processo que você vai pegar. Você não tem nada que não tenha sido originado em meio digital. Você tem um projeto digital, você tem uma licitação que aconteceu em meio eletrônico, você tem um despacho que foi feito no SIG, e você tem apenas impressão de tudo isso. Ou seja, nós já temos toda a infraestrutura em termos de sistema de informação montada e construída para tramitar isso em meio eletrônico. Uma outra situação que é importante ressaltar é desmistificar esse receio da validade legal. Então, muitos têm essa preocupação. É e-mail eletrônico, eu estou mandando aqui, não tem a minha assinatura, não está valendo. Então, está valendo sim. Então, o decreto 8.539 de 2015, ele deixa isso muito claro. Então, a gente tem um estigma
que só é válido o meio eletrônico se você tiver aquele token que a gente vê na AGU, no TCU e assim por diante, esses órgãos, a Receita Federal, utilizando o token que é o ICP Brasil e tudo mais. Não é o único meio de validação. Então, o login e senha, ele é capaz de dar essa validade legal a esses documentos. Esse decreto foi muito feliz por conta disso. Então, ele dá esse amparo pleno para que nós façamos a movimentação com validade legal por meio de login e senha. Tudo que nós já temos instalado na instituição. Perfeito. Professor, eu queria fazer uma última perguntinha, além de agradecer a sua presença aqui. Estamos ao vivo com o professor Alan Jasper, na 96.9 FM de Macapá, nossa rádio universitária da Unifap. Professor, nós sabemos muito bem que existe hoje, além dessa insegurança com relação ao login e senha, uma preocupação também grande com relação a como a automação, ou seja, como os processos se automatizando, se digitalizando, isso impacta sobre a mão de obra, ou seja, sobre como nós, seres humanos, servidores públicos, estaremos nos reposicionando diante disso. Inevitavelmente, como a gente tem menos papel, pessoas deverão carregar menos papel. A gente está tornando então a nossa universidade, professor Alan, mais inteligente no emprego de mão de obra. Esse é um aspecto que, como o senhor falou no POP, como servidor, lembro bem, mas queria que o senhor falasse sobre isso para a nossa comunidade. O fato da gente estar utilizando menos pessoas para atividades braçais, como transporte de documentos, etc., e esse é um trabalho também muito silencioso, mas muito importante, implica que essas pessoas estão se reposicionando em atividades mais qualificadas, professor? Sim, bem colocado, implica sim. Então, por exemplo, hoje, diversos bolsistas que trabalham nos nossos setores, praticamente com essa função, de estar deslocando os papéis. Então, existe uma ressignificação, um novo posicionamento dessa mão de obra, e que torna muito mais eficiente. Vejam, nós temos, por exemplo, hoje alunos, vou citar aqui o exemplo do curso de administração, que possivelmente estariam em diversos setores da universidade fazendo essa distribuição de documentos e hoje trabalham efetivamente no mapeamento de processo da instituição. Nós temos uma equipe de alunos de administração trabalhando no mapeamento de processo. Então, o enriquecimento para o aluno enquanto profissional, ele é muito maior do que se ele estivesse apenas entregando documento. Então, isso vai para as outras áreas, de pedagogia, que ao invés de estar entregando documento, vai estar lá trabalhando na escola de aplicação, por exemplo. Então, ou seja, exercendo atividades que vão trazer para o aluno um engrandecimento profissional maior do que essa atividade que eles vêm exercendo de entregar documento, por exemplo. Perfeito. Estivemos aqui ao vivo com o professor Alan Jasper, pró-reitor de Planejamento e pró-reitor do curso de Administração da nossa universidade. Professor Alan, é um costume daqui do entrevistador sempre deixar o microfone à vontade, alguma pergunta escapa, alguma informação importante acaba sendo esquecida, a gente não sabe tudo, quem sabe tudo é a nossa equipe, então eu queria passar a palavra ao senhor agradecendo pela sua presença e deixando o microfone aberto para algum informe, alguma divulgação, alguma última questão que o senhor queira colocar que seja muito importante, enfim, o microfone é do senhor, professor. Obrigado. Só reforçar o treinamento que acontecerá amanhã às 9 horas no Auditório de Letras. Então, nesse treinamento, nessa apresentação, melhor dizendo, nós vamos fazer uma apresentação geral do que é essa implantação do processo eletrônico. Nós vamos discutir a ordem de serviço número 3 de 2017, que regula esse processo dentro da Unifap. Vamos apresentar também o site que foi construído e, finalmente, vamos fazer uma demonstração dentro do CIPAC da movimentação dos processos aí, memorandos e assim por diante. Então, nós vamos fazer essa atividade amanhã às 9 horas. A outra atividade é o treinamento, que já é dentro do laboratório de informática, com uma representação de vários departamentos e setores da instituição, que vai acontecer no dia 27 e 28. Então, é um pouco mais adiante e nós vamos convocar os servidores aí para representar os nossos mais diversos unidades aqui organizacionais para estar participando. Então, nós convidamos a todos, inclusive aqueles fora da universidade, aqueles nossos ouvintes e de diversas instituições públicas que nós temos no estado, se tiverem interesse em conhecer a ferramenta